Ryzen 5000 arquitetura Zen 3 foi um dos principais lançamentos do ano passado. Eu trouxe o review aqui do 5600X, quem não assistiu está aparecendo aqui no canto. Inicialmente esses CPUs chegaram com suporte apenas em placas-mãe mais caras, como a B550 ou X570, que dificultava poucas coisas para quem pretendia fazer um upgrade, já que a maioria das pessoas utilizam placas B450 da segunda geração. Essas placas começaram a receber atualização de BIOS, diversos modelos, e eu trago para vocês hoje uma delas, que é a ASRock B450M Steel Legend, a famosa aço lendário que já tem review aqui no canal, também está aparecendo aqui no canto. Já tem a BIOS disponível para que você consiga utilizar um 5600X, um 5800X, enfim. Então hoje eu vou testar na prática para ver como essa placa se comporta. A gente vai ver se o VRM dela é capaz de segurar o 5600X, se o clock do CPU funciona da mesma forma como em uma X570, uma B550, entre outras coisas, inclusive a compatibilidade. Vamos para a parte prática, partir aqui para a nossa bancada de testes. B450M Steel Legend na bancada, você foi lá, tudo pimposo, comprou o 5600X, a placa é compatível, então vou fazer um teste rápido. Eu não vou nem encaixar o cooler, eu vou só deixar ele por cima aqui para vocês verem o que acontece quando você liga. Não acontece nada, é isso mesmo que vocês estão vendo, ó. O cooler nem ligou, ele está conectado o cabo aqui. A placa de vídeo está desligada, a memória RAM ligou, os LEDs, mas a placa fica assim, ó, só com o LED aceso e não acontece nada. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque a placa, ela tem a BIOS compatível para você usar um 5600X, mas você não atualizou a BIOS ainda. Então, a placa não sabe como trabalhar com o 5600X. A única forma de você ajustar isso daqui é atualizando a BIOS. Qual que é o problema? Para atualizar a BIOS, você precisa ter um CPU que ela já reconhecia antes, como um 1600, um 2600, um 2700X, um 3600, um 3100. Mas e quem acabou de comprar o 5600X e não tem outro CPU, como é que faz? Problema, né? Vocês estão vendo aqui. Tem outras placas-mãe, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. As placas-mães topo de linha, X570, a maioria delas tem um recurso chamado BIOS Flashback. Aqui, vocês vão ver na parte de trás que ela tem um botão, ó. Olha ali o botão BIOS. Essa placa, ela atualiza a BIOS mesmo sem um CPU compatível. Você coloca o pendrive em uma USB específica, aperta o botão e ela atualiza. As B550, boa parte delas também tem esse recurso, aqui é a Tomahawk. Essas duas placas tem review no canal, tá? Você vai ver a parte de trás dela, olha lá, ó, o botãozinho para atualizar e a USB específica, essa branca aqui, né, com a borda branca. Então essas placas, mesmo que você compre o processador, a placa não está atualizada ainda, não tem problema. Você mesmo vai, põe a BIOS no pendrive e atualiza, sem problema nenhum. Lucas, o que eu posso fazer? Antes de comprar a placa-mãe, pede para a loja. Você já tem a placa-mãe com 3600, 3700X, sei lá. Antes de colocar o 5600X, atualiza a BIOS para a última versão. Assim, quando você colocar o 5600X, isso aqui não vai acontecer, a placa já vai reconhecer, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui. A gente vai tirar o cooler que estava só encaixado. Nós vamos tirar o 5600X. Ver se a placa terminou de desligar. Não, ela não terminou ainda. Vamos esperar desligar tudo na placa, tá? E quando essa placa foi lançada, na verdade, ela ainda não tinha suporte para Zen 2, para 3600, 3700X. Ela foi recebendo depois. Então, se você for ver esse vídeo daqui um ano, mais ou menos, sei lá, daqui uns 6 meses, talvez essas placas já venham atualizadas para Zen 3 também. Depois de um tempo, a própria fábrica já manda elas preparadas. Mas como a gente está no momento de transição, a gente viu, ó, acabei de pegar essa placa, a gente viu que não está dando vídeo, tá? 3700X instalado, vou posicionar o cooler aqui, ó. Pessoal, não façam isso, tá? Passem pasta térmica, instalem certinho. Porque eu tô fazendo um vídeo com uma mão só, fica meio difícil fazer essas coisas. Então, não façam isso em casa. Ligamos a placa-mãe de novo. Vamos ligar aqui, fazer o curtozinho nela, vamos ver o que acontece. Agora usando o 3700X, é um CPU que a placa já reconhece, né? Memória RAM ligada, ela vai reiniciar, olha lá, o cooler ligou. Placa de vídeo ligou.
Isso significa o quê? Que ela está reconhecendo. Então vocês viram que esse é um sintoma da placa. Quando o CPU é incompatível, está com algum problema, nem o cooler liga. A placa fica como se estivesse morta, só com os LEDs ligados ali. Olha lá. Está com a BIOS antiga, 2.70. Então é uma BIOS que não reconhece ainda o 5600X. Tá certo? Bom, então a gente já sabe o que tem que fazer, né? Aqui no site da ASRock, pessoal, vou filmar pela câmera mesmo para ficar mais rápido. A BIOS 3.60 do dia 19 de novembro de 2020 é que traz suporte ao Ryzen 5000. Um aviso importante, quando você baixa ela, você não pode regredir mais a BIOS. Ó, você clica no Global, ele vai mostrar para você essa mensagem. Ó. Você não pode mais voltar, tá? Então faça atualização só se você for usar Ryzen 5000. Formato pendrive em FAT32, coloca a BIOS lá dentro e vamos lá para a placa-mãe. Então pessoal, aqui na BIOS, com o 3700X, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na opção Tool, Instant Flash, ele já reconhece o pendrive ali, ó, a gente vai vir só em Update, né? Então vamos atualizar a BIOS. E agora é só aguardar, tá? Não desliga a máquina no meio desse processo, senão você pode ter uma BIOS corrompida e aí você vai precisar levar no técnico para regravar essa BIOS, é um problemão. Tá? Só aguardar a placa finalizar a sua atualização e aí a gente coloca o 5600X para enfim ver como que ele está funcionando, né? Tá aí pessoal, ó, agora sim, com a BIOS 3.60, você vê que ele continua reconhecendo o 3700X normalmente, tá? Agora a gente vai fazer a substituição do processador. E agora sim, o 5600X devidamente instalado com o seu cooler padrão, que é o Wraith Stealth. A gente vai ver como é que ele se comporta aqui. Eu vou ligar a placa-mãe. E diferente daquele início do vídeo, ó, o cooler já ligou, placa de vídeo acabou de ligar. Então aqui na BIOS, pessoal, a gente vê o resumo, a gente pode já logo nesse primeiro momento habilitar o XMP. Eu estou usando aqui uma Geo Superlute 3000 CL16, ele vai setar a voltagem 1.35 volts. Você tem as opções de Infinity Fabric e demais recursos. Tá? Opções de processador, então aparentemente na BIOS está tudo funcionando. Aqui a gente já tem a opção do Resizable Bar e o 4G Decode. Para isso a gente precisa desabilitar o CFM aqui, o CSM, perdão, que está habilitado, então você desabilita e aqui na opção de PCI ele vai passar a disponibilizar esse recurso para que você use o Smart Access Memory, se for o caso de você ter uma placa de vídeo da AMD recente, né? Futuramente as placas da NVIDIA também vão trazer esse suporte. Então pessoal, aqui na área de trabalho a gente vê o Ryzen 5 5600X funcionando perfeitamente na placa-mãe B450M Steel Legend com a BIOS 3.60. Eu estou aqui com a RAM 3000 MHz. Por algum motivo eu tive um problema com aquela GPU Superlute, eu estou até falando para vocês porque isso pode ser relevante. Eu estava tendo instabilidades, eu troquei por um kit HyperX e está ok agora, não sei se foi a minha memória, o Windows ou a própria placa-mãe. Então, essa placa não tem sensor de temperatura no VRM, só que a gente vai mostrar para vocês aqui pela câmera térmica. Eu vou rodar um teste rápido aqui, olha só, observa o clock do CPU, ele vai oscilando entre 4.648, 3.600 e pouco. Se eu rodo um testezinho de estresse aqui, ó, ele vai bater os seus 4.400, 4.398, que vai reduzindo conforme a temperatura. Esse cooler ele é fraco para o 5600X, da mesma forma que ele também é fraco para o 3600. Então, em um certo ponto, ele vai esquentando demais, ó, já está subindo bem a temperatura e o clock vai caindo. Mas você vê que o clock está rodando bem, exatamente como rodava no teste com a X570. Eu vou fazer o teste de renderização aqui para vocês verem. Ó. Eu vou abrir novamente aqui todos os programas. Esse aqui é um teste bem pesado, tá? Uma renderização no Blender, demo Barbershop, que é uma demo disponível gratuita no site do próprio Blender. Então vocês vão ver aqui, ó, que o CPU está exigindo mais ou menos 46 amperes. É uma corrente muito similar ao que exige o 3600. Então, as placas que eu testei aqui no canal, que o VRM aguentava o 3600, que eram todas, desde a A320, a B350, B450, então a exigência do VRM do 5600X é basicamente a mesma no 3600, 45 amperes. Então não causa nenhum tipo de dificuldade, o VRM vai permanecer bastante frio
E você vê que quando o CPU está em estresse, para respeitar o TDP, os limites de energia, ele vai trabalhar numa frequência menor. Isso aqui é normal, tá? Até porque a temperatura já está lá nas alturas, ó. Da mesma forma que eu mostrei na placa-mãe X570. Então se você coloca um cooler melhor, ele vai trabalhar aqui nos 4.300, 4.350, tá? Então melhorar a temperatura afeta diretamente a frequência. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da temperatura do VRM e não se importe com o vídeo meio travado, porque a minha câmera não é muito boa para gravar e sim para tirar fotos. Você vê que rodando aqui, ó, no Blender com 5600X, a gente não tem problema nenhum no VRM. Ele fica uma temperatura muito boa, em 45, 46. Quando a gente rodar um teste completo de 15 minutos, ele vai no máximo ali para 50, 53 graus, tá? Então ele fica bastante estável, bem similar ao que ficava no teste do Ryzen 5 3600, beleza? E para fechar o nosso teste, pessoal, eu estou aqui em Assassin's Creed Odyssey, um dos jogos mais pesados, e vocês estão vendo que o CPU pega a frequência que as placas X570 alcançam também. Eu já nem lembro como é que eu jogo, fiquei um tempo parado nele. Eu já zerei esse jogo aqui. Então você vê que ele pega ali, ó, 4.400, 4.600, 4.650 de acordo com a cena. Cenas leves e cenas pesadas. Tá? Essa aqui é a maior cidade do jogo, sem sombra de dúvidas. Então é legal a gente ver isso. A placa-mãe reage assim como a X570, né? Eu imaginei que de repente poderia ficar um pouco limitado, o boost não funcionar tão bem, mas a gente vê que o boost funciona muito bem aqui. E o CPU está lá nas alturas já, está batendo quase 80 graus. É uma temperatura ok ainda, aceitável, né? Mas você vê que jogando ele pega assim, em estresse, vai alcançar 88 graus, 89 fácil, como eu mostrei no review do 5600X. Então a minha sugestão é que você troque esse cooler, um Gammax 400 V2, como o que eu trouxe recentemente para vocês, resolve isso aqui com muita tranquilidade, tá bom? Então funcionou, né? O clock, o CPU, os recursos aparentemente todos estão funcionando, então bacana. A gente tem a opção para usar placas mais baratas, como as B450, com essa nova geração dos Ryzen, ok? Para fechar aqui, pessoal, um teste extra, o Ryzen 9 5900X, será que a Steel Legend aguenta? Bom, assim como eu mostrei para vocês lá no review, quando você pega um 2700X e faz overclock, ou quando você usa um Ryzen 9 3900X, 3950X, ou os novos 5900X, enfim, a placa não aguenta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um teste de render, que é onde as pessoas vão usar um CPU desse, né, para trabalhar. Tá exigindo 94 amperes, você vê que é bem mais, aí ele fica caindo, tá vendo? O clock do CPU tá lá 4300, daqui a pouco ele dá uma despencada para 500 MHz. Por quê? Porque tá lá, tá vendo? 500 MHz. Por quê? Porque tá tendo thermal throttling no VRM, tá? Aqui pela câmera térmica fica bem claro isso, ó. Novamente a imagem fica bem lenta, né? Então não se importe muito com isso, ó, mas você vê a hora que eu consigo fixar ali, tá lá, 116, ó, 118, e essa é a temperatura do dissipador. Lá dentro os MOSFETs já devem estar 125 ou mais, então realmente é aquilo. Ryzen 7 para baixo, a placa vai bem, né? Ryzen 5 dá até para você fazer um over, mas quando você fala de Ryzen 9, realmente é complicado, tá? O Ryzen 9 está em estoque aqui, viu, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, valeu, falou!